É isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aqui iniciar o nosso encontro sobre Plano 20 mil para livros com inteligência artificial. Eu queria já começar com uma pergunta aqui contigo, tá? Eu queria que você me dissesse se esse é um plano factível para você. Quando você escuta alguém falar, você ganhar 20 mil por mês, todos os meses, com livros gerados por IA, na tua cabeça, como que isso soa? Isso soa algo impossível? Isso soa algo factível? Isso soa, sei lá, é mentira? É golpe? É golpe, é Banco Master. É, tá ruim aí a internet? Calma aí. Que estranho, aqui tá legal. Mistério, está cortando, é? Tá. Vamos ver se melhora aqui. Beleza? É, tá um pouquinho de corte, né? Deixa eu ver se eu melhoro o som. Vamos por partes. Vamos por partes, meu povo. É só a gente mudar a trilha sonora dos nossos encontros. A reação já vem, entendeu? A reação é imediata. Imediata. Já ajeitei aqui o microfone, imagino que o microfone esteja melhor, né? Resolvemos aqui o microfone, né? Resolvemos o microfone. Agora, a internet, eu imagino que esteja ok. Melhorou a internet também? Sim. É isso, meu povo. É só a gente dar um passinho, mudando a pegada do encontro, as coisas já começam a vir contrariamente. Show? Beleza? Mas nada vai nos parar, em nome de Jesus. Vamos nessa? Show de bola. Olha só, compartilhando a minha tela de novo, só me diz aí se o som está adequado. O som está adequado? Sim? Show de bola? Show. Beleza. Obrigado, meu povo. Vocês são maravilhosos. Parabéns para você que está aqui num domingo à noite, escutando um carioca cheio de gíria, com sotaque pesado. Parabéns, você é comprometido e persistente, né? Então vamos lá. Muito bom te receber aqui, plano 20K para livros com inteligência artificial. Minha primeira pergunta do dia é: quando eu te falo sobre a possibilidade de você receber por mês, todos os meses, 20 mil por mês, com inteligência, com livros gerados por inteligência artificial, eu queria entender um pouco a sua reação, né? Alguns de vocês talvez pensem assim: ah, isso é possível. Outros de vocês, pelo contrário, pensem assim: ah, isso daí é muito bom para ser verdade. Não dá, não. É impossível. E talvez alguns aqui pensem que é golpe, né? Que eu vou fazer aqui alguma venda de Banco Master, né? Então, queria entender um pouco, quando eu falo a possibilidade de você ganhar 20 mil por mês, todos os meses do ano, com livros gerados por IA, o que que isso gera em termos de plausibilidade para você? Coloca aqui no chat para eu entender, porque para algumas pessoas talvez isso seja super factível e talvez alguns de vocês já estejam alcançando esse patamar, mas para outros não, né? Então, eu queria entender o seu momento e é claro que eu não poderia começar diferente, com a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, entra ano, sai ano, muda década, acontece o que for. Porém, tem algo que ainda não mudou. Talvez mude um dia, mas até agora não mudou. É como que um livro é um capital de autoridade. Isso não muda. Não mudou, e se mudar, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Existe uma coisa simbólica do livro. Existe uma coisa que, sabe, uma aura de autoridade sobre aquele que escreve o livro, né? E aí, antes o livro, ele era algo muito complicado para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tinha uma editora para publicar, e geralmente isso acontecia porque eram editoras comerciais que dominavam o mercado, e muitas delas ainda cobram, e cobram muito, né? Você tem que pagar 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. E
O outro motivo é o fato da pessoa não ter tempo ou não saber essa estratégia para escrever um livro. Só que hoje, quando a gente coloca IA, a gente consegue escrever livros autorais, utilizando inteligência artificial, né? Agora, é qualquer livro? Não. Por quê? Porque se tá mais fácil escrever livro para você, tá mais fácil escrever livro para todo mundo. Você concorda comigo? Então, hoje, se a gente compara a 20 anos ou a 50 anos, você tem mais autores do que nos tempos anteriores. Ainda assim, se você olhar para as 10 pessoas mais próximas de você, talvez uma minoria seja autor de livro. Então, você ainda consegue construir muita autoridade com o livro. Mas, se a gente pensa num contexto de concorrência, é muito importante você começar a pensar em ser diferente, porque hoje o que mais tem quando alguém escreve um livro é escrevendo mais do mesmo. Escrevendo mais do mesmo. Pessoal, compensa escrever livro só por conta dessas quatro coisas. Tem muito mais coisas que fazem compensar o livro, ok? Mas assim, só essas quatro já explicam claramente, dentre tantas outras que poderiam explicar. Aumenta a sua percepção de valor. Pessoal, é muito curioso, né? Meu primeiro livro se chamou Curso Prático de Argumentação Jurídica. Eu, eu publiquei esse livro em 2010, tá? Eu acho que ainda dá para achar o convite do lançamento. Olha aqui o convite para o lançamento do livro. Olha aqui. 3 de março de 2010. Lançado lá no Instituto dos Advogados Brasileiro, que é algo assim, bem top, assim, uma honraria. Eu que fui selecionado por IAB como um dos membros mais jovens do IAB. E aí, o que aconteceu? Ó, se você pegar aqui, Felipe Assense, Escola de Magistratura, devem ter notícias minhas ainda em escolas de magistratura, em que eu ministrei aulas para juízes, para promotores e tudo mais, com e por causa do meu livro. Aqui, ó, Felipe Assense, Escola de Magistratura, Felipe Assense, tem aqui foto minha, tem até algumas aqui que tem até site com, sabe, falando da minha aula em si. Tem várias aqui, ó, TJSP. Então, eu rodei, na verdade, o Brasil por causa de um livro. Gente, eu poderia mandar meu currículo para essa escola de magistratura do Ministério Público. Rodei Ministério Público também um monte. E, gente, eu era advogado, tá? Eu cheguei a dar a palestra inaugural, deixa eu ver se ainda tem aqui, ó. GNDH, Ministério Público. Deixa eu ver se ainda saiu. Grupo Nacional, Ministério Público, Ascense. Uma palestra, às vezes falar lá para 20ª página, né? E aí o que acontece? Dei palestra no Encontro Nacional do Ministério Público com o Procurador-Geral da República assistindo, e por aí vai, né? O fato é o seguinte: hoje, se você tem livro, devia ter separado esse bando de notícia antes. Se você tem livro, isso aumenta a percepção de valor. É como se o livro fosse um carro abre-alas para você. E existe um público há séculos que se comporta da seguinte maneira: eu amo ler livro. Mesmo com a ascensão dos e-books, as pessoas continuam lendo livros em formato impresso, e-book, seja lá o que for. E as pessoas continuam valorizando quem tem livro. Então isso daí aumenta a sua percepção de valor. Imagina só, pensa que você não é só acadêmico, mas você também tem outras atividades para além do mundo acadêmico, né? Sei lá, você é um acadêmico e é um advogado. Livro aumenta o honorário, aumenta a percepção de que você é diferente. Livro aumenta a percepção de diferença. Porque no imaginário das pessoas, o livro é algo extremamente complexo, de ser escrito e publicado. Então ele abre portas, palestras, imprensa, parcerias diversas, né? E existe um plus a mais quando a gente fala de livro. É se você quer se tornar um best-seller. Se você hoje tem um livro, é como se você tivesse uma estrelinha. Se você tem
Um livro best-seller é como se você tivesse 100 estrelinhas. Às vezes, um livro best-seller vale mais do que 10 livros que não são best-sellers na percepção da pessoa que está vendo, ok? Estou trabalhando a percepção da pessoa. E hoje, honestamente, a gente está iniciando esse novo ano. Eu, como seu mentor aqui nesse encontro, né? Você vai entrar aí no nosso Missão Best-Seller mais tarde, quando eu te convidar. Mas eu, como seu mentor nesse encontro, eu te recomendo fortemente reservar um espaço na agenda agora para você virar best-seller, né? Para você ter ideia, nós temos uma IA de livros que se chama Superbook. Aí ela tem diversos treinamentos aqui, né? Vários treinamentos. Agora, tem, ó, de escrita acadêmica, livro best-seller, livro com IA, como criar uma editora, publicação na Amazon, PDFs lucrativos, e-books com IA, estratégias avançadas. Beleza, mas quando a gente pega as estatísticas de qual treinamento é mais acessado, o de livro best-seller é disparado. Não é à toa que a gente tem tantos best-sellers assim. Então, é algo que você precisa colocar na sua prioridade nesse ano especialmente nesse mês de você se tornar um best-seller, tá? E aí, eu vou te mostrar a visão do plano 20K e depois eu vou explicar em detalhes como é que funciona, ok? Primeiro, não é qualquer livro que tenha a vocação de te trazer R$ 20.000 para o bolso todo santo mês, tá? Primeiro, precisa ser um livro que conversa com o desejo ou dor consciente do cliente. Então não adianta nada você ter uma estratégia de divulgação do seu livro se o teu livro não conversa com uma dor ou desejo consciente do cliente, né? Então, por exemplo, eu tenho um livro best-seller, que é esse daqui. Ó, ele é best-seller esse livro. Ganhei o selinho da Amazon, livro mais vendido e blá blá blá. Vamos dar uma olhada no título dele, ó. Aqui tá até melhor de ler. Ó, O Segredo dos Acadêmicos Produtivos. Os mitos que podem te impedir a decolar a sua produção acadêmica e como superá-los. Eu estou conversando, pessoal, diretamente com uma dor ou desejo do meu cliente. Eu não estou falando de coisas que ele não tem consciência de que ele precisa. Entendeu? Então você precisa decidir o seu livro para que eles converse com esse desejo, com essa dor. Qual é a dor dos acadêmicos nesse livro? Pô, o cara tem um currículo pequeno, tá tomando um monte de não em seleções e um monte de coisa, e ele quer aumentar o currículo. Qual é o desejo? Ele parar de ser colecionador de não e se tornar um colecionador de sim, né? Inclusive, leiam esse livro, hein, gente? É bem legal. É um livro que desperta curiosidade. O livro precisa despertar curiosidade. Você vê a segunda parte do livro, né, o subtítulo, os mitos que podem te impedir. Aí o cara lê e fala: Rapaz, tem uns mitos aqui, eu nem sei que mito é esse. Será que eu tô pisando na bola? Desperta curiosidade, quebra o padrão. Tá vendo? Não é escrita acadêmica, produção acadêmica, o nome do livro. Não, é um título diferente. Ele tem uma coisa que é importante também, que é um gancho visual, em que é a estatísticazinha subindo, né? Ele quebra o padrão, sabe? E isso importa. Isso importa. Olha aqui, ó. Vem esse negocinho aqui que é algo que dentro do mundo acadêmico, para parte dos dominantes do mundo acadêmico, né? É conveniente falar que é impossível ser produtivo por causa do governo, do não sei o quê, do Maduro, do Lula, do Bolsonaro, do Trump, do não sei o quê. Aí fala por mil motivos que não pode ser produtivo, né? E aí, isso daqui é um gancho visual importante. Tá claro, olha só quantas coisas. É uma capa clean, é branca, destaque para o título. E aqui, ó, o gancho visual. E um tamanho pequeno ou médio. Eu esqueci quantas páginas tem esse livro, mas ele tem em torno de 100 páginas. Tá? 100, 120. Posso estar errando um pouco, mas é mais ou menos isso. Ou seja, se você quer virar um best-seller e não somente escrever um livro, o tamanho importa. Ai, Felipe, mas eu queria tanto escrever um livro de 1.000 páginas. Escreva, meu amigo. Mas eu, como seu mentor, eu quero te convidar a escrever dois livros. Um de 1.000 páginas e um de mais ou menos 100, 150. Pode ser assim? A gente fazer dois e não um? Então, o tipo de livro importa se você quer jogar esse jogo.
A única coisa é o processo de escrita. Primeiro, você pode fazer do zero na mão. Esse meu livro, por exemplo, eu fiz do zero na mão. Infelizmente não tinha IA na época. Ia ser muito mais tranquilo para mim. A segunda maneira é do zero por IA. Do zero por IA, tá? E aí, nessa maneira, o que acontece é que você usa uma IA como Superbook. Inclusive, já vou deixar o link para você assinar o Superbook aqui, tá? Já vou deixar o link. A gente está encerrando o Missão Bestseller dentro do Superbook. Então, agora é o momento de agora ou agora, tá? Já deixei o link aqui para você. Então, você pega uma IA que é treinada nessa anatomia de livro, porque se você usar ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, não dá. Isso é IA genérica. IA genérica não é treinada em escrita acadêmica, não é treinada em livro e não sabe escrever livro best-seller. A gente está falando de IA treinada, tá bom? E aí, você vai fazer a terceira maneira, que é a maneira que nós temos uma consultoria para isso, né? E a pessoa me manda áudios, manda para mim áudios ou vídeos, palestras, aulas, reuniões, treinamentos, o que ocorrer. A pessoa me manda, tá? Geralmente uma palestra dela, uma aula dela, ou áudio de WhatsApp mesmo, a pessoa me manda. Eu rodo na IA, eu treino a IA e a IA escreve como ela, com as ideias dela, com as premissas dela, com a lógica dela. É claro que você também pode fazer isso sozinho, é só você usar o Superbook e você pegar suas transcrições e colocar lá no Superbook, né? Mas nós temos uma consultoria que é uma consultoria bem cara, tá, gente? É 19 mil reais. É o plano mais top dela, que a gente faz isso também para a pessoa, né? Então, o processo de escrita pode ser de várias maneiras diferentes. Hoje, eu não recomendaria fazer na mão. Você pode usar a IA. E a IA como ponto de partida, né, meu amigo? Não como ponto de chegada. Porque tem sempre um que fala assim: ah, mas o Felipe disse que é para usar a IA. Olha aí, ó, Ctrl C, Ctrl V. Não, eu não falei isso. Eu falei que a IA é um ponto de partida, nunca é o ponto de chegada. Você tem que trabalhar no livro, você tem que ler o livro e por aí vai, né? Vamos lá. Gente, para você chegar no patamar de 20 mil por mês, todos os meses, você precisa entender que todo livro ele tem pelo menos duas fontes de receita. E você ganha os 20 mil, pode ser em função da primeira fonte, pode ser em função da segunda fonte ou em função de ambas as fontes, tá? Então, a primeira, a segunda ou ambas. O que que são essas fontes? Vamos entender aqui. A primeira fonte é a receita direta. Receita direta, que é o quê? Receita pela venda do livro. Então, hoje, por exemplo, todo santo mês, há muitos anos, eu recebo todo mês pagamento da Amazon em dólar sobre as vendas do meu livro. Todo dia tem alguém comprando o meu livro. Dentro da Eduz, dentro do Hotmart, dentro da Amazon, dentro do site da minha editora Pembroke Collins, seja lá o que for. Então, essa é a primeira fonte de receita, a receita direta, que você obtém com a venda dos livros. E a segunda fonte de receita, eu só estou explicando a lógica, tá, gente? Porque eu vou desdobrar como é que você explora cada uma delas. A segunda fonte de receita é a receita indireta. Obter receita com a autoridade que o livro te traz, que é a autoridade que o livro te traz. E aí é que você ainda tem um eco muito maior. Como o livro é um agente de autoridade, como o livro é um agente de autoridade, ele te ajuda nisso aqui, ó, nesse novo capital, acaba que você passa a ter convites que você nem imaginou. Para você ter ideia, olha só, eu tenho um livro, Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Liderança, frases, assência. Esse meu livro aqui, ó. Depois que eu escrevi meu livro de argumentação jurídica, eu recebi um convite do Sebrae. Tanto é que se você observar aqui, ó, tá bem pequenininho, mas dá para ver.
Esse livro é publicado pelo Sebrae. Olha aqui, ó, a logomarca do Sebrae, né? Bem no cantinho aqui. O Sebrae me contratou. Gente, R$ 50.000. R$ 50.000 para escrever esse livro aqui. Liderança, frases históricas de impacto. Por quê? Porque alguém no Sebrae, não sei quem é, leu meu livro de argumentação e começou a me seguir. E aí começou a ver que eu falava muito de gestão inclusive de escritório na época, né? Lá nos idos de 2010, quando eu estava aqui na internet começando. A internet era só mato. E aí a galera foi e me chamou para escrever esse livro de liderança, porque eles precisavam de um material sobre liderança e precisavam de alguém que falasse sobre isso e praticasse isso na sua própria empresa. Então, olha como é que as coisas são, gente. Um livro, receita direta, que trouxe muita receita indireta. E olha que não tinha Instagram para fazer live, tinha nada disso. As pessoas achavam as outras pelo Google, tá? Ou Orkut. Quem é que teve Orkut aí nessa época? Tem gente aqui que eu falo Orkut, a pessoa nem sabe o que que é, né? Dito isso, vamos agora explorar cada uma dessas fontes de receita. Você teve Orkut? Dizem que vai voltar, né? Mas estão sempre falando, né? Mas nunca volta. Vamos olhar a fonte de receita direta. Agora a gente vai fazer um zoom aqui e depois a gente vai para a fonte de receita indireta. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer. Entra aqui na lógica, ok? Pensa aqui comigo. Vamos assumir que para receita direta eu vou querer que ela represente 50% do meu faturamento. E a receita indireta, os outros 50%. Isso é planejado, tá? E a gente ajuda nisso dentro do Missão Bestseller, que eu já coloquei o link para você entrar. E a gente vai encerrar a missão e vai aumentar. Vamos lá. Como é que funciona? Obviamente você vai ganhar dinheiro com os livros. Se você vender a R$ 40 um livro e você tem 250 leitores, isso dá 10.000, ok? Então, isso bate, porque eu coloquei aqui a minha meta de 50% de receita direta. Agora, pensa comigo. Eu preciso ficar nisso? Não. Por exemplo, isso é uma das coisas mais legais aqui do Superbook. Olha só, presta atenção aqui. Eu escrevi meu livro aqui no Superbook, ok? Escrevi meu livro aqui no Superbook, tá lindo, tá publicado. Show de bola. Tô vendendo na Amazon, tô vendendo na Eduz. A gente ensina a fazer isso aqui, tá, gente? Aí é o seguinte, quando o cara vai comprar meu livro, que tal sugerir um e-book para ele? Entendeu? Isso que eu chamo de otimização de margem. Primeira forma de otimização de margem: preços diferentes. Eu posso ter um preço X para impresso, um preço Y para o digital, um outro preço para o Kindle, um outro preço para o Kindle Unlimited e por aí vai. Né? Inclusive o Kindle Unlimited, quem estabelece o preço é a própria Amazon. Felipe, o que é o Kindle Unlimited? Ele é uma espécie de Netflix de livros. E aí, o teu livro fica na Netflix da Amazon. Aí alguém poderia dizer, tá, mas como é que eu ganho dinheiro se ele está lá disponível para qualquer um ler? Aí que tá o barato do negócio. A Amazon te paga por página lida. Então, se o teu livro é uma porcaria, você não tem que ganhar dinheiro mesmo não, sabe? Por isso que essa anatomia importa muito. Você pode virar best-seller em qualquer livro? Pode, se você for o Wagner Moura. Se não, é melhor começar a escrever livros assim, ó, que conversam com esse tipo de premissa, ok? Você pode fazer promoção de lançamento. Eu estou terminando agora mais um livro sobre escrita de tese e dissertações com IA e eu vou fazer uma promoção de lançamento. Aí o que acontece? Compre agora e vai ser mais barato. E aí o cara compra mais barato, ou ele compra e ganha um bônus. Ó, compre agora o livro que é R$ 30, você vai ganhar um curso meu de 197. Promoção de lançamento, porque você trabalha o efeito novidade do livro. E isso daí é bem estratégico, tá? Inclusive, vocês, quando trazem lançamento, é importante você focar em fazer muito barulho para que o livro seja divulgado. Promoção contextual. Eu adoro essas promoções contextuais.
Por exemplo, seu livro é sobre casamento. Março não é mês das noivas, que dizem? Então, ó, promoção mês das noivas. Comece seu casamento já com do jeito certo. Compra aqui meu livro, tá vendo? Seu livro é sobre direito do consumidor, e vamos supor que está na época de Black Friday. Direito do consumidor na época que tem mais violação de direito do consumidor no Brasil. Compre seu livro para você não ser enganado. Tá vendo? Você inventa o contexto. Você cria o contexto. Eu tenho um livro, gente, chamado Guia Definitivo de ChatGPT para Acadêmicos. E aí, estava na época do aniversário do ChatGPT, salvo engano, no início de novembro, o aniversário do ChatGPT, quando ele foi lançado, né? Aí eu falei, beleza. Então vou fazer uma promoção contextual. Em comemoração ao aniversário do ChatGPT, compre o meu livro Guia Definitivo de ChatGPT para Acadêmico por R$ 9,90. Então, se você não sabe o contexto, você cria o contexto. Eu crio contexto para tudo, ó. Gente, ó, meu aniversário tá aqui. Leva o livro. E por aí vai. Gente, se você tem uma IA como o Superbook, o que que o Superbook faz aqui no analisador de nicho? Ele próprio vai te ajudar na definição das melhores estratégias sazonais para isso. Agora, eu quero te chamar a atenção para uma outra perspectiva de contexto também. Qual é a perspectiva, Felipe? É a seguinte: é quando tem algo que muita gente está querendo saber sobre naquele exato momento. Vou te dar um exemplo concreto. O que que o povo estava querendo saber 2 semanas atrás, que saiu em tudo que é noticiário, e foi um negócio, clamor, e dividiu o mundo. A opinião do mundo ficou dividida. O que aconteceu 2 semanas atrás? Quem é que lembra? Chuta aí. É isso aí. Maduro. A celeuma lá, Maduro e Trump. Antigamente, sem IA, eu te teria que fazer na mão um livro sobre Maduro e Trump. Obviamente ia ser complicado eu lançar esse livro 24 horas depois. Hoje, com o Superbook, eu não penso no livro para depois ver se ele atende um contexto. Eu penso no contexto e eu crio um livro para esse contexto. Ok, gente? Se eu fosse um advogado tributário, qual o livro da vez? Reforma Tributária, o beabá para todo e qualquer empresário não se dá mal. Porque esse é o contexto. O Brasil aumentou 12,5% o imposto sobre o empresário. Inclusive, vamos aumentar o Superbook e todas as nossas IAs, mentorias e tudo mais por causa disso. Já era para ter aumentado, inclusive, né? Mas a gente segurou e vai aumentar agora. Então, promoção contextual. Você pode fazer combos. Pode fazer combo, ó, leva 2 livros, pega o terceiro, entendeu? Você, inclusive, pode fazer uma assinatura de livros. A pessoa não compra só um livro, ela compra uma assinatura de livros. Vamos supor, tem muita gente fazendo isso, você já deve ter visto na internet. Clube do livro. Só que o que que a galera faz de Clube do Livro? Alguém já viu esses clubes do livro? Eles fazem Clube do Livro sobre o livro dos outros, né? Você pode criar um Clube do Livro sobre o seu próprio livro e sobre os livros que você vai publicar. Eu quero estabelecer uma meta com vocês. Eu queria que você colocasse no chat se você topa, da gente publicar um livro por mês todos os meses agora em 2026. E aí você, ao invés da pessoa comprar um livro, ela ganha todos os livros. É óbvio, PDF. Se você quiser mandar impresso, manda também. A gente ensina lá no Superbook, sabe? Mas é muito importante você começar a ter essa versatilidade. Por quê, gente? Para a maioria de vocês, a pessoa vai começar a ser sua fã pelo livro, ok? Pelo livro. Então é algo muito poderoso. E quando você cria uma assinatura de livros, é algo muito legal. Outra maneira de você otimizar a margem, aumento de preço. Eu vou aumentar o preço do livro. Gente, toda vez que você vai aumentar algo, anota isso. Você avisa que vai aumentar. Você não fala, ah, eu aumentei. Você fala, eu vou aumentar.
Entendeu? Por exemplo, eu estou desde 1º de janeiro falando que a gente vai aumentar todos os produtos. Segurei até agora. A gente vai aumentar. Acabou isso. Vamos começar já agora, inclusive. Superbook vai ser o primeiro. Então, assim, você avisa que vai aumentar. Por quê? Para você dar a oportunidade das pessoas garantirem melhor opção. Você não simplesmente aumenta. O próprio ato de avisar que vai aumentar é uma estratégia de otimização de margem. E como é que você lança o livro, Felipe? Cara, isso daqui é muito poderoso. Felipe, publiquei meu livro, como é que eu lanço? Vamos lá. Primeiro você tem que entender como é que você ganha dinheiro. É o famoso efeito W. Você ganha dinheiro em 3 momentos. Primeiro momento, no lançamento do livro. Lancei, ganhou dinheiro. Segundo momento, no vai aumentar. Ó, vai aumentar nos próximos dias. Eu estou falando desde 1º de janeiro que a gente vai aumentar o Superbook, vai aumentar as mentorias, vai aumentar tudo. Estou avisando, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. E depois, ó, aumenta hoje. Aí você fala, é hoje. A gente, por exemplo, hoje está aumentando a nossa certificação internacional, né? Quem tiver interesse, vou até deixar o link aqui. E é assim que a gente faz, gente. Porque senão a pessoa não firma o comprometimento em se tornar seu leitor. Você também vai vender na Amazon. Na Amazon você vai adotar a estratégia best-seller e vai fazer distribuição internacional, tá? Então, para que a Amazon serve? Para esses dois objetivos: best-seller e distribuição internacional. E você vai colocar em outras plataformas também, tipo Eduz, Hotmart, que você vai vender o PDF, só que você vai vender o PDF com order bump. O que é o order bump? Quer levar junto? Quer levar junto? E o upsell. O upsell é o seguinte, a pessoa já comprou. Aí aparece o Felipe numa outra página e fala: Opa, que bom que você comprou isso aí. Quer levar isso daqui também? Então, ao invés de você, no order bump, a oferta vem junto com a compra. O cara decide adicionar ou não. O upsell vem depois da compra. Olha quantas formas de você maximizar. E o que que eu vendo, Felipe? Vende outro livro, cara. Aqui, ó, vende outro livro, gera outro, já no e-book, entendeu? Já faz aqui dentro do Superbook mesmo. E no seu site você faz a venda residual, né? A venda que você ainda gostaria de fazer. Você pode fazer marketing e deve fazer marketing, mas é importante você entender que o seu marketing tem que ser low cost. Ou seja, você tem que segurar a sua grana, porque senão você vai tomar prejuízo. É importante que o seu investimento em marketing ele seja predominantemente aqui, ó, no orgânico, tá? O que que é orgânico, Felipe? É o que não há pagamento de anúncios. Eu coloquei, quando eu boto um post meu nas redes sociais, eu não estou pagando para colocar um post nas redes sociais, não é verdade? Eu simplesmente insiro um post e você também. Você não está pagando. Agora, ele é baseado em viralização e ampliação de audiência. Se você vai focar em tráfego orgânico, ele é uma baita economia. Só que você precisa entender que você precisa ser conhecido pelas pessoas para você ter sucesso no tráfego orgânico. E para ser conhecido pelo máximo número de pessoas, você precisa dominar a arte de construção de audiência, viralizando e ampliando sua audiência a todo tempo. Quando a gente fala de tráfego pago, aí tem que ser uma coisa mais, tem que segurar um pouco mais o freio de mão. Por quê? Porque você está investindo. Então você precisa ter um pouco mais de responsabilidade aqui e investir corretamente. Você também tem anúncios na Amazon. Você pode fazer anúncio na Amazon e é baratíssimo. E a Amazon entrega, rapaz. Quer aumentar sua venda na Amazon? Faz um anúnciozinho do seu livro. Ela vai mandar para Deus e o mundo. E é um público que é consciente, né?
O cara que tá na Amazon, ele não tá procurando gente dançando no TikTok, ele não tá procurando vídeo motivacional, ele não tá vendo vídeo de humor. Ele tá procurando algo para comprar. Então, o anúncio da Amazon tende a ser mais efetivo do que um anúncio no Instagram. Porque no Instagram você está concorrendo com humor, está concorrendo com mensagens inspiracionais, está concorrendo com pornografia, está concorrendo com políticos. Olha aí, um bando de coisa complicada que você está concorrendo que as pessoas vão priorizar muito mais, né? Muitas pessoas. Então, a Amazon, ela tende a performar muito bem com seus anúncios, é muito fácil de fazer. E você pode fazer parceria, newsletters de nicho, associações, instituições, influenciadores, né? Então você pode, por exemplo, ter alguma newsletter dentro do seu nicho, né? Que uma mala direta de e-mails, você pode fazer uma parceria para isso. Associações, tem a associação da sua área do conhecimento, instituições, influenciadores diversos. Isso tudo vem dentro dessa estratégia. Isso daqui é receita direta. E eu posso te garantir que isso daqui, bem feito e planejado, não vai te gerar só 10 mil, vai te gerar muito mais. Só que, na minha visão, você ficar só focado em receita direta das vendas do livro é um desperdício. Por quê? Porque você deve usar a receita direta, sim, para caixa, claro, mas a receita indireta, ela é como se fosse um acelerador de autoridade. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, você pode gerar iscas ou imãs digitais. Vocês estão familiarizados com esse conceito? Isca ou imã digital? Quem é que tá? Qual é a ideia? Olha só, vamos supor que eu queira atrair leitores sobre Venezuela versus Trump, tá bom? Aí eu chego e falo assim, galera, e eu gero aqui no Superbook, ó. Galera, acabei de liberar um tutorial para você entender em 3 minutos toda a celeuma Venezuela, Estados Unidos. E a boa notícia é que esse tutorial é gratuito. Baixe aqui. Imãs e iscas digitais. Se você está no meu. Quem está no meu grupo de WhatsApp aí? Tem vários grupos de WhatsApp, né? Se você olhar lá, você provavelmente entrou no grupo por causa de uma isca. Eu te prometi que ia te entregar algo gratuito. Tanto é que tem lá no grupo, se você olhar na descrição do grupo, tem lá materiais gratuitos para você, tá? Então, iscas são algo muito poderoso. Você entrega o livro gratuito, ou e-book, né? Gratuito, em troca de uma ponte de contato. Então, eu te dou o que você quer. Porém, você precisa me dar o seu e-mail, ou entrar no meu WhatsApp, ou agendar uma consultoria. Então, eu te entrego desde que 3 pontinhos. Ele é um imã digital. Não vale só entregar sem estabelecer um ponto de contato. Isso daí é anti-marketing. Agora vamos lá. Outra coisa aqui é experiência de futuro do cliente. Hein? Como é que faz isso, né? Como é que você entrega um imã digital? Por exemplo, né? Você cria uma página de captura em que ele vai colocar o e-mail. Deixa eu ver se eu acho aqui uma rapidinha. Ó, isso daqui é uma página de captura. Olha aqui, ele vai colocar um e-mail. E aí, quando ele coloca o e-mail, ele recebe uma sequência de e-mails com aquilo que eu prometi para ele, ou mensagens, né, que eu vou nutrindo ele, vou falando com ele, né? Isso daqui, vamos colocar de uma maneira mais adequada, é se a sua interação é principalmente por e-mail. Porém, você pode escolher o WhatsApp. Aí no WhatsApp, o que que você vai fazer? Você vai colocar na descrição do grupo o material gratuito. Só que na descrição do grupo não vai ser só material gratuito, você também vai colocar algo para ele comprar, ok? Que no caso aí é o seu livro. Você pega um livro gratuito para vender um livro pago.
Vamos lá, vamos aqui algumas métricas que aparecem bastante aí e que costumam ser inerentes não só ao meu business de livros, mas de diversos mentorados meus e usuários do Superbook. Olha só, vamos supor que 100 baixaram o livro. 100 baixaram o seu livro. Isso aqui é um livro gratuito, tá? Desses 100, 10 contrataram algo, né? Vou colocar aqui contratações. O que são essas contratações? O que você estiver vendendo. Mentoria, curso, aula, seja lá o que for. Isso dá 10 mil. Então você tem uma taxa de conversão de 10%. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Isso daqui é um modelo muito legal e muito previsível. Pensa comigo. Se 100 baixaram em janeiro, 10 contrataram o que eu estou vendendo lá do outro lado, deu 10 mil para mim. Juntando com a receita direta, ganhei 20 mil. Agora, como é que eu aumento minha receita direta? Uma maneira. Eu tenho que trazer 200. Eu tenho que trazer 500. Quanto mais baixarem, assumindo que a minha conversão permaneça igual de 10%, eu vou aumentar, eu vou escalar o dinheiro. Por isso que hoje, gente, é, pega esse raciocínio aqui. Eu não dou aula para ver quanto eu vou ganhar. Eu decido quanto eu vou ganhar e dou aula para isso. Você entendeu a lógica? Que olha só, se 100 baixaram o meu material gratuito e 10 me pagaram R$ 1.000, eu ganhei 10 mil. Se eu colocar 1.000 pessoas aqui baixando, assumindo que a conversão não mude, eu vou ganhar muito mais dinheiro, vou ganhar 100 mil. Tá claro isso? Então, o empresário que sabe o que está fazendo, não é o aventureiro, ele define quanto ele vai ganhar. Agora, liga os pontos. Por que que eu dei tantas aulas agora em janeiro? Por que que você acha que eu dei tantas aulas agora em janeiro? Porque a aula em janeiro, ela tem uma média de conversão de 20 a 25%. Então, se eu colocar aqui 1.000 pessoas na minha aula, a minha conversão vai ser muito top. Tá vendo como é que inverte a lógica? Então, não é você que vai ver qual é em termos de venda do seu livro. Você decide quanto vai ganhar e aí quantas pessoas você precisa atrair para ganhar o que você estabeleceu que vai ganhar. Ok? Esse é um jogo que é muito contraintuitivo, mas essa é a vantagem de receber ajuda de quem de fato está no jogo, né? Essa é uma maneira, então, imã digital. Outra maneira, workshops, webinars, que é a maneira que eu mais gosto. Eu entrego muitos imãs digitais? Entrego, mas qual a maneira que eu mais gosto? Workshops, webinars, aulas. Aulas, né? Vou colocar aqui, ó. Pode variar o nome, mas a ideia é a mesma. A pessoa passar uma experiência contigo. Entendeu? Então, isso daqui é para a pessoa ter algo que, para mim, vale mais do que dinheiro. Qual é a métrica mais importante para o meu negócio? Tempo de tela. Quanto mais tempo a pessoa tem de tela comigo, mais ela vai comprar. Fala para mim, gente, quantas horas, quantas aulas você já assistiu minha? Tem gente que vai falar uma, que é a de hoje. Quem que tá chegando hoje aí? Bota aí. É a primeira. Mas bota aí o número de quantas você já assistiu minhas. Você começa a ver os meus trejeitos. Você sabe se eu tô gripado ou não tô gripado. Você sabe meu time de futebol. Sabe minha religião. Sabe quais são as coisas que eu tô passando. Sabe o dia que as minhas piadas. Sabe as coisas que eu acredito, as coisas que eu não acredito. Isso gera o quê? Familiaridade, confiança. Gente, tem vezes que minha equipe tá lá no WhatsApp, né? Minha equipe maravilhosa tá lá no WhatsApp e a pessoa chega e fala assim: Gente, é o seguinte, eu sei que o Felipe vai dar aula hoje à noite, mas eu não vou poder participar, não. Vocês podem já me dizer o que que ele vai vender, que eu já queria garantir. O cara não sabe nem o que eu vou vender e ele já garante, sabe? E
eu tô falando isso de uma maneira engraçada, mas na verdade é confiança, entendeu? Então, esse é um ativo muito importante, porque esse é o ativo que no final do dia você pode estar sempre presente e sempre vai ter venda. Só que é o seguinte, o teu livro abre alas para isso. Você pode usar o conteúdo do livro como base para eventos online e presenciais. Eventos, tudo isso aqui é evento, tá? Então, você vê aqui, quantos livros eu já te ofereci aqui para você comprar? Segredos Acadêmicos Produtivos, curso para de argumentação jurídica, liderança faz de impacto, superbook aí para você gerar livro, minha certificação em artigo científico. Olha quanta coisa eu estou gerando. E alguns vão e outros não. E alguns vão prosseguir e outros não. Tá tudo bem, mas amanhã vai ser um novo dia, entendeu? Amanhã te pego na esquina, não tem problema. Então, a experiência do futuro cliente, ele tem uma imersão contigo, uma experiência contigo. E aí é a melhor maneira de você vender para serviço premium. Eu vejo até mesmo em outros nichos, gente, medicina, advocacia, contabilidade, nutrição. Se o cara, ele hoje não tem tempo de tela com o potencial cliente dele, ele vai vender menos. Se ele, a não ser que ele tenha outras estratégias, né? Mas o tempo de tela é muito poderoso para quando você está falando de confiança. Eu nunca imaginei, honestamente, falando aqui para vocês, numa boa. Vocês sabem que eu abro meu coração aqui. Eu nunca imaginei, quando eu criei uma mentoria minha chamada Prime, ela é uma mentoria de R$ 50.000. Cara, a gente tem de 2 a 3 pessoas por ano entrando na Prime. Eu nunca imaginei que ia vender para uma, entendeu? Fora as renovações. Por quê? Porque a pessoa tá aqui assistindo, aí tá ali, aí desconfia e volta e vai, e pergunta pra equipe, e volta, some 6 meses, compra uns golpes por aí, pra galera dando golpe aí de infoproduto na internet, aí volta, e vai indo, e quando vê, o cara compra um livro de 19 e depois ele vai para uma mentoria de 50.000, entendeu? Com base em quê? Confiança, familiaridade. O teu cérebro e o meu cérebro prefere investir em coisas que reduzem o risco. E familiaridade, confiança reduz risco. Então hoje você entra na internet, você abre um canal do YouTube, um canal do Instagram e fica falando do seu livro, cara. Você vende o livro, mas sabe o que que vai acontecer? Vai ter gente falando, ó, me dá uma mentoria, me faz isso, consultoria. Gente, é o dia inteiro no WhatsApp da equipe, manhã, tarde, noite, todo santo dia, inclusive de madrugada. Por causa de quê? Tempo de tela. Então isso é muito valoroso. Você vê a assimetria, advogado que não faz tempo de tela na internet e advogado que faz. Médico que não faz tempo de tela na internet e médico que faz. É uma diferença abissal. Ah, mas o meu amigo aqui não faz, ele é rico aqui na advocacia. É, mas é um. E ele foi rico antes. A regra do jogo mudou. Então, quando a pessoa tem uma imersão profunda contigo, você consegue até vender produtos premiums no curto alcance e não no longo alcance. Vamos ver aqui uma métrica, ó. Cada 100 inscritos que você tem para uma experiência mais premium, se você gerar 20 atendimentos pagos, né? Vou colocar aqui contratações para ficar mais fácil, a R$ 500, você ganha 10.000. Mas eu quero te convidar a fazer uma outra reflexão. Pensa aqui comigo. E eu quero que você me responda logicamente. Me diz uma coisa. Gente, olha aqui esses dois cenários. Eu tenho 100 inscritos. Meu produto é R$ 500. Se eu arrumar 20 contratações, eu tenho 10.000. Agora eu tenho os mesmos 100 inscritos aqui para participar da minha aula. Eu consigo uma contratação a 10.000. Eu ganho os mesmos 10.000. Responde com a sua impressão. O que que é mais fácil? Ganhar 10.000 com 20 vendas a R$ 500
Vou ganhar 10 mil com uma venda a 10 mil reais. Bota aí, A ou B? Primeira opção A, segunda opção B. Fala para mim. A ou B? O que é mais fácil? Responde com a tua impressão, ok? É mais fácil eu conseguir 500 pessoas para me pagarem 20, desculpa, 20 pessoas para me pagarem 500 reais, ou eu conseguir uma pessoa para me pagar 10 mil? O que você acha? A ou B? Bota aí. Não tem resposta, né? É uma questão de percepção. Vou até colocar um outro aqui, para ficar ainda mais legal. 1.000 contratações a 10 reais. O que é mais fácil? Agora eu mudei, né? Vou atrapalhar aqui quem já respondeu. Letra A. É mais fácil eu conseguir 1.000 contratações a 10 reais. Letra B. É mais fácil eu conseguir 20 contratações a 500 reais. Ou letra C. É mais fácil eu conseguir uma contratação a 10 mil reais. O que você acha? Bota aí, galera. A, B ou C? Pode responder na tua impressão. Não tem um gabarito aqui. Mas na tua impressão, na tua sensação, qual é? A, B ou C? O que é mais fácil? É a mesma aula. É a mesma webinar. Depende do público. B, a Mauricéia também tinha colocado B, né? Porque eu mudei, mas era B da Mauricéia. Aqui é mais fácil? Eu posso te dizer com, assim, eu posso te dizer com muita segurança, que é mais fácil vender uma contratação de 10 mil do que 20 contratações de 500, do que 1.000 contratações de 10 reais. Com muita segurança. Só que o nosso cérebro, às vezes, ele não pensa dessa maneira. E tá tudo bem isso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tende a pensar que mais barato as pessoas vão comprar mais. Porém, a gente não está vendendo livro, a gente não está vendendo algo em função da gente ter autoridade. Por que que alguém me paga 50 mil? Porque eu tenho autoridade na cabeça daquela pessoa. Entendeu? E, gente, é muito doido isso. Porque quais são os clientes que menos me cobram no sentido de me ativarem, tirarem dúvida, mandarem WhatsApp, agendarem reunião, esse tipo de coisa? É o cliente 50 mil. É muito doido isso, né? Mas isso tem uma lógica, que o cara de 50 mil, ele quer minha opinião para rebimboca da parafuseta. Ele já tá jogando um jogo top, master, blaster, ele já é top. Mas ele quer um interlocutor, ele quer uma visão de fora, ele quer alguém experiente, mais experiente do que ele. E ele me ativa às vezes, tem gente que me ativa, me faz 3 perguntas no mês. Mas o valor está na resposta. Então ele está disposto a pagar mais por isso. Então é mais difícil eu ter 1.000 pessoas pagando 10 reais, 20 pessoas pagando 500 reais. Por incrível que pareça. Agora, o que que eu tenho que fazer? A minha conversão geralmente é de 20%. Então, eu quero ganhar, vamos supor, 10 reais, né? Ou melhor, 10 reais não. Eu quero ganhar 1.000 reais. E o meu produto, ó, quero ganhar 1.000 reais. O produto custa 100 reais. A minha conversão num evento como esse, vamos supor que é 20%, que é uma excelente conversão. A minha conversão média é de 20%. Então, quantas pessoas eu preciso para ganhar 1.000 reais? Pensa comigo. Se a minha conversão é de 20% e o meu produto custa 100 reais, eu preciso de 10 pessoas comprando, ok? Então eu preciso de 10 pessoas.
Porém, a conversão é de 20%. Então, quantas pessoas eu preciso dentro da minha aula? Olha, cara, isso daqui é muito top, gente, na boa. Tô dando uma aula para vocês de empresário, que cobram 20 mil, 30 mil, 50 mil por aí. Se eu preciso de 10 pessoas comprando um produto a R$ 100, quantas pessoas tem que ter na minha aula assumindo que a conversão é de 20%? Preciso de 50 pessoas na aula. Faz sentido? Ó, eu sou de humanas, hein? Eu sou de humanas, ok? Então, por isso que eu falo, cara, você entra no Superbook, você não ganha só uma IA, você ganha um empresário te ajudando a ter uma editora altamente lucrativa com IA. Outra forma, reunião individual. É muito comum, né? Tem outros nomes, né? Reunião individual, consulta, né? Tem os nomes mais bonitos, né? Sessão estratégica. O povo cria os nomes bonitos, mas na verdade é a mesma ideia. Você entrega o livro, a pessoa compra o livro, ela baixa o livro como imã, e depois você vende uma consulta, sessão estratégica, reunião individual. É isso que profissionais liberais geralmente fazem, e que é um advogado, um médico, fisioterapeuta, nutricionista. Geralmente, eles oferecem o quê? Agenda uma consulta. Então, usa o conteúdo do livro para atrair para uma experiência super VIP. Isso daqui tem que ser caro, gente. Porque a pessoa vai ter um tempo VIP contigo. Se ela já teve um tempo de tela substantivo com você, ela tá propensa a pagar muito alto aqui. Muito alto aqui. Se ela não teve esse tempo de tela, se ela tá te conhecendo pela primeira vez, quando você falar que você cobra 5 mil para sentar com a pessoa, ela vai falar assim: Ih, tchau, tô fora. Porque você não trabalhou o quê? Olha aqui, ó. Não custa ser repetitivo. O livro como autoridade. Você nem best-seller é, entendeu? Estamos caminhando. Tô falando, entra no Superbook, ó. Vou colocar aqui o link. Colocar aqui o link, gente. A gente vai encerrar e a gente vai reajustar o Superbook. Você vai ver com seus próprios olhos isso acontecer. Vamos lá. É, E aí, como é que funciona? Você usa o conteúdo do livro para atrair para uma experiência super VIP. Pessoal, se você comprar meu livro Segredos Acadêmicos Produtivos, se você comprar esse meu livro aqui, eu estou vendendo dentro dele. Tem venda dentro dele. Não vou falar o quê, você vai ter que ler o livro para saber. Aproveita que quando você lê e entra na venda que está lá. Mas assim, tem venda dentro dele. O livro é uma continuidade de venda e não um produto em si, com começo, meio e fim. Quando a pessoa tem uma experiência com o seu livro, ela tem que necessariamente terminar o livro e ser convidada aos próximos passos. E não aquele livro que acaba e tchau. Aqui acabou e tchau. Não, você tem que vender. Então você usa o livro para isso, né? Aí eu vejo médicos, enfim, advogados e tal, que querem fazer essa estratégia, mas não sabem nem qual é a conversão. Você tem que saber sua conversão de reunião. Reunião individual, sessão estratégica. Por exemplo, fiz 10 reuniões. Consegui 5 contratações a R$ 2.000. Tá aqui, 10 mil. Por quê? Porque minha conversão é de 50%. Gente, reunião individual, a conversão tem que ser de 50%. Qualquer coisa menor do que isso, provavelmente você está atraindo as pessoas erradas para a sua reunião individual. Entendeu? Porque a pessoa já vem, já entendeu que você tem autoridade por causa do seu livro. Ela agenda um encontro, a sua conversão tem que ser de 50% para cima, ok? Aí alguém poderia dizer, Felipe, mas por que que você não faz a estratégia da reunião individual? Você foca mais na de aulas? Porque na individual não tem agenda, né? Beleza, vou fazer 10 reuniões, vou converter 5.
Mas se eu fizer 10 aulas, eu vou ganhar 120 mil, 150 mil, em janeiro até mais. Então, a matemática não é tão óbvia assim. Você tem que considerar todos esses elementos para você tomar a decisão de qual estratégia você vai adotar. E você ainda pode fazer um follow-up com as pessoas que passaram por esses momentos. Imãs digitais, aulas, reuniões. Você faz um follow-up. Pode fazer ligação e você gera, inclusive, toda a estratégia aqui no Superbook. Aqui, ó, você tem vários robôs de divulgação, vários robôs de divulgação. Então você pode fazer ligação, você pode fazer sequência de e-mails para essas pessoas, sequência de WhatsApp. Você pode ter um closer humano. O que que é closer? É quem entra para fechar a contratação. E você pode ter uma automação, você pode ter um robozinho que faz isso, né? Hoje tem vários chatbots que fazem isso. Então, olha que material poderoso que você tem aqui. Poderoso, cara. Esse é um treinamento inédito, tá, gente? Eu nunca ministrei esse treinamento aqui na internet, não. E a gente vai tirar do ar e vai deixar disponível só para a galera do Superbook. Agora, se você quer usar IA, algumas coisas são importantes você entender. A primeira é que você precisa de uma IA treinada. Não adianta ChatGPT, Gemini, não adianta. Porque não sabe escrita autoral, não sabe escrita best-seller, não tem as propriedades necessárias para você encaixar toda essa estratégia. Uma outra coisa também muito importante, quando o assunto é IA, é que a IA deve ser usada para múltiplas finalidades. Quando você adquire o Superbook, você não recebe somente os robozinhos de escrita. Você recebe todos esses robôs de planejamento. Inclusive, você que não tem nem tema de livro ou quer aproveitar um contexto, mas não sabe nem como aproveitar. Você quer que ele analise um nicho editorial. Ele tem o sócio Bezos, que é treinado na Amazon, na estratégia Amazon. Tem engenheiro de prompt, você não precisa aprender a promptear. Tem engenheiro de prompt de imagem, você pode gerar suas imagens aqui, ó, no próprio Superbook, ó, gerador de imagem, transcritor de imagem. Ele tem os robôs de livro. Você só responde pergunta, gente. Olha isso aqui. Olha como é que tira de você peso. Olha só, ele me pergunta aqui, ó. Que livro vamos escrever hoje? Qual é a grande promessa do livro? O que o leitor vai ganhar com a sua obra e que problema ou desejo você está solucionando? Eu só respondo. Por exemplo, esse daqui é o meu próximo livro de funil de vendas para advogados com IA. Olha lá, tá vendo? É só responder. Você prefere um título mais direto ou técnico, algo que desperte curiosidade? Você gostaria que o título enfatizasse mais a questão da estratégia do funil, o uso da IA ou a combinação dos dois? Eu falei dos dois. E aí ele vai fazendo sugestão. Eu só respondo. Isso quer dizer, eu tô até, meu cabelo tá crescendo, né? Você já deve estar vendo aí os lados, né? Porque em cima do telhado tá escasso, né? Eu vou chamar aqui o cabeleireiro que ele vem aqui em casa para cortar. Aliás, quem quer ser cabeleireiro nos Estados Unidos é dinheiro, hein, meu povo? É dinheiro. Aí o cara vai vir cortar, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um livro enquanto ele está cortando meu cabelo. Só respondendo aqui o Superbook. Então é algo que você faz dentro da sua rotina. Mas é você. Por quê? Porque as respostas são suas, você que está conduzindo, você que está lendo o que ele entrega, você que pede para melhorar. E ele ainda tem aqui o robô de aprimoramento de conteúdo. Sabe? Que você aprimora o conteúdo e sugestão de bibliografias também. Você tem o gerador de e-book, né? Por exemplo, criei esse guia aqui, ó. Como fazer o cliente dizer sim para seu serviço advocatício? Qual é a diferença de livro para e-book? O livro ele é maior, né? O e-book às vezes tem 5 páginas, 10 páginas. É algo que funciona muito bem como isca digital. E ó, só respondi pergunta, ó. Só respondo pergunta, tá vendo? E aí ele vai e pronto, ó. Pode prosseguir. Aí ele escreve o guia para mim, ó. Olha o tamanho do guia. É um guia prático, 5 páginas, para eu atrair os advogados.
Tá vendo? E tem vários, ó, manual de chat GPT para saúde, guia prático de recuperação, de guia de direitos da pessoa que tiveram seu Instagram suspenso pelo Meta, e assim vai. Só que ele é uma IA que também tem o pós-escrito. Corretor linguístico textual, você pode subir aqui o seu texto, ele corrige, do ponto de vista ortográfico, gramatical, e o critique o meu livro. Ele faz um parecer do seu livro como se fosse um crítico best-seller. Então, o seu livro fica muito melhor. Fora a divulgação, né? Você que não sabe como submeter para uma editora, tá aqui. Planejar a linha editorial do Instagram, do Threads e tal, tá aqui. Você quer criar um perfil jornalístico, também, ó. Você quer criar um book release, né? Um script para YouTube, você vai dar uma aula sobre o seu livro, inclusive você coloca a minutagem do livro. Script para Reels e TikTok, carrossel de Instagram, tudo muito objetivo, tirando o peso das suas costas. Ferramentas como gerador de imagem, né? Então você bota aqui a imagem e ele gera para você, tá? O pedido, né, de imagem. Aí, Felipe, eu não sei promptear. Não tem problema, você prompteia aqui no engenheiro de prompt para imagem e cola aqui no gerador de imagem, né? Se você pegar aqui, ó, imagem de futebol infantil, porque eu criei com o meu filho, foi muito legal, aqui no Superbook, um livro infantil de colorir, né? É, e é muito legal o livro. E ele hoje ganha dinheiro na Amazon. É um empreendedor. Publicou com 8 anos. Aqui, ó. Bernardo Ascensi. Olha aqui. Você pode fazer com o seu filho. Olha que legal. E eu gerei no Superbook. Tudo. Tudo dentro do Superbook. Tá bom? Então, olha quanta coisa diferente você pode fazer com o teu filho, cara. Você tem um momento legal, assim, de, sabe, criar uma coisa para ele juntos, né? Ele foi o diretor de produção. A gente criou tudo junto. Ah, não gostei dessa chuteira, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E eu fui ajudando ele a fazer isso acontecer, né? Então, é muito gostoso de ver os usuários do Superbook quando eles também usam o Superbook para família, sabe? E é muito legal. Treinamentos diversos, inclusive, ó, muitos desses treinamentos com mapa mental, ó, que então, algo bem interessante, ó. E vai, e vai. Fora os outros treinamentos que a gente vai criando. Mapa mental, mapa mental. Você não sabe publicar na Amazon, a gente te ensina o passo a passo aqui para publicar na Amazon. Tem 150 modelos de capa. São duas, não. São 150. Então, você não precisa ser designer, não. É só você colocar teu nome lá, mudar a foto e deu. E tem 15 modelos de book. Tá? E-books meus, inclusive, editáveis. É só você colocar teu nome. Entendeu? O design é o mesmo. Ah, eu quero mudar a cor, muda o que você quiser. Mas o design é o mesmo. É essa a ideia. Tem 15 ali. Então, você não precisa virar designer aqui conosco. Tá claro até aí? Show? Então, quando você vai usar IA, você precisa simplesmente responder perguntas. E o seu livro será gerado, né? A gente tem, por exemplo, eu acho que a Marcelina estava aqui, né? Marcelina estava aí? Ou não? Acho que não, né? Enfim. Ah, tá aqui, tá aqui. A Marcelina me mandou nesses dias um livro lindo que ela fez, TCC em 30 dias. E, cara, foram quantas páginas aquele livro, Marcelina? Uns 200? 200 e tanto, né? E eu li o livro, 229, isso aí. E muito legal, fiz contribuições para o livro, ela vai publicar daqui a pouco, entendeu? Só que é aquilo, isso é autoralidade. Que a autoralidade vem do quê? Vem dos prompts, vem das respostas, vem da sua liderança sobre o que a IA vai te entregar, vem da sua revisão, entendeu? E isso tem um valor enorme. Foi, galera? Deixa eu te fazer um convitinho aqui rápido. Gente, aceito o convite porque
Você vai ver com seus próprios olhos o que que vai acontecer se você não der esse passo agora. Aí você vai falar assim, poxa, perdi essa condição. Você ainda vai ser bem-vindo depois. Mas, se eu fosse você, eu resolveria isso agora. Olha aqui, ó, eu sou best-seller algumas vezes, né? Essa daqui foi minha primeira vez. Olha só, o meu livro foi publicado dia 16 de novembro, às 17 horas e 2 minutos. Tá aqui, ó, o e-mail da Amazon dizendo que o livro foi publicado. E ó, eu virei best-seller, olha aqui, ó, dia 17 de novembro de 2022. A hora que eu vi que ele virou best-seller foi 18 horas e 12 minutos. Então vamos pegar aí 25 horas para eu virar best-seller. Por isso que eu digo, você pode ser best-seller nesse mês. Não é daqui a um ano, é daqui a 2 anos. Não é um projeto para quem sabe na próxima Copa do Mundo, não. Você pode ser esse mês, só que você precisa agir, entendeu? Então, virei best-seller e sabe o que que é legal? Eu virei best-seller em três segmentações da Amazon diferentes, então foi um triplo carpado, né? E cheguei à posição 84 de todos os livros vendidos no mundo. Tem noção, gente? Assim, é um livro chato, Segredos Acadêmico Produtivo. Não é Harry Potter, não é Crepúsculo, não é, sabe, livro infantil, que é bem mais legal, tem muito mais venda. Não, é Segredos Acadêmicos Produtivos. Tem noção disso? Que a gente chegou a 84 disputando com Harry Potter, sabe? Então é algo absurdo de resultado. Isso aí me trouxe muita autoridade, obviamente. Ó. A gente ficou na frente da Ana Holanda, como se encontrar na pesquisa, do Frei Beto, ó, Ofício de Escrever, Clarice Lispector, né? Crônicas para Jovens de Escrita e Vida, até do Shakespeare a gente ficou na frente, né? Então isso é muito importante, óbvio que a gente fez já isso acontecer múltiplas vezes. Por exemplo, a Eliane e ela já é best-seller também. Inclusive, ela ficou best-seller na área da educação. Ela que é gestora de uma faculdade dentro do Distrito Federal. Então, isso daí trouxe muita autoridade para ela na instituição e na área do conhecimento dela. Mas você não pode errar na estratégia. Então, eu quero te fazer um último convite para o Missão Best-Seller. Último convite para o Missão Best-Seller. A gente não vai ter outro encontro. Então, eu te recomendo garantir agora. O que que é o Missão Best-Seller? Missão Best-Seller, a primeira coisa que você vai receber dentro do Missão é o Superbook, tá? É a nossa IA para livros. Felipe, então já me explica uma coisa. Então, o Missão é mais caro, né? Porque você já está colocando Superbook, vai colocar outras coisas, que você vai falar aí. Então, o Missão é mais caro, não é isso? Eu não posso garantir só o Superbook? Não. Por quê? Porque o Missão é o mesmo valor do Superbook. A gente só criou uma condição especial antes da gente reajustar o valor para 2026. Então, você não só tem o valor de 2025 do Superbook, mas você vai receber também outras coisas. Você vai receber todos esses robôs, os treinamentos atuais, todos os robôs futuros, todos os treinamentos futuros, para o que você desejar, tá? Você também vai receber modelo de template, né? De capa, são 150 de capa, são 15 de e-book, é muita coisa. Então, ó, tudo isso a partir de agora é seu. Robôs Ultra Experts, ferramentas, vídeos tutoriais, treinamentos, templates de capa, de e-book. E detalhe, temos encontro de suporte. A gente não joga IA no teu colo e tchau, não. Você tem encontro de suporte. A gente ajuda a usar a IA, tá? Inclusive temos encontro agora, nessa sexta-feira. Então, esse é o momento de você agir. Você vai ser sempre bem-vindo depois, mas não vai ser nessa condição. Então, é a última chamada ao vivo para o Missão Bestseller. Você tem o pagamento real, apesar de ser uma plataforma americana, né? Todas as atualizações, prioridade para novidades e tudo. E você que vai entrar no Missão, você vai receber o Superbook e tudo isso sem pagar R$ 1 a mais por isso. Isso tudo aqui vale mais do que o Superbook. E você não está pagando nenhum real.
Ingresso para o Campo Carreira Acadêmica, nosso evento anual de carreira acadêmica, vai acontecer agora em dezembro de 2026. É um evento de 2 dias em que nós ensinamos tudo de mais aprofundado sobre vida acadêmica. Encontro de implementação comigo. O que que eu fiz? Eu vou me reunir com a galera do Missão. Vai ser agora terça-feira, salvo engano. Acho que é terça-feira. Mas está lá dentro das instruções, né? É um encontro só com a galera do Missão. Não existe isso na turma regular do Superbook. E mais, você vai ter 2 encontros. E aí eu vou te mostrar estratégias avançadas. Avançadas. É, hábitos de escrita. Hábitos de escrita é um workshop nosso para você desenvolver esse hábito e para você escrever de qualquer lugar, até quando estiver cortando cabelo. Isso daqui vale absurdo. Publicação do seu livro gerado no Superbook. Não é qualquer livro, não, gerado no Superbook. Nós garantimos a publicação na nossa editora americana, Pembroke Collins. Então você sai do Missão com o seu livro publicado nos Estados Unidos da América. E pode estar em português, não tem problema não. A gente só vai pedir para você adquirir 100 exemplares. Você tem que fazer aquisição de 100 exemplares, que é bem pouco, né? Se você pegar essas editoras por aí, elas querem que você compre 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. Então é bem pouco. Basicamente é para a gente custear diagramação, revisão, capa, ISBN, ficha catalográfica e DOI. O seu livro vai ter DOI, tá? E é basicamente preço de custo aqui. Então, cara, você poder publicar nos Estados Unidos seu livro é top, hein? Você não acha que isso daí vai te trazer autoridade? E live de divulgação do livro. Isso daqui vai te trazer dinheiro no bolso. Se o 4 traz autoridade, o 5 traz dinheiro no bolso. Por quê? Porque eu vou fazer uma live de divulgação do seu livro em que eu vou te entrevistar. Vai ser uma live no formato podcast, em que você é a estrela e eu vou ser o entrevistador. E eu vou entrevistar você sobre o livro. E a gente vai gerar desejo nas pessoas para que elas comprem o seu livro. Então, bota a mão na cabeça. Eu tô te dando 2 coisas que são muito caras. E se você olhou o investimento no Superbook, você deve estar falando assim, cara, não é possível, né? Eu tô te entregando a minha editora, que o valor é muito mais caro do que esse do Superbook, e tô te entregando uma live, que é o meu tempo, que é muito mais caro do que o Superbook. Agora imagina só, eu tenho uma lista de e-mails de 200 mil e-mails, só no Instagram tem 170 mil seguidores, se juntar todas as redes sociais e das minhas empresas dá mais 400 mil seguidores. Você não acha que se eu fizer uma live de divulgação do seu livro e ainda mandar o replay pra galera, ele não vai vender mais? Então, entra agora, tá bom? Aponta a câmera então, QR Code. Nós não teremos outra aula sobre livros. Essa é a sua última chamada ao vivo para uma missão best-seller que você ganha o Superbook e muito mais. Se você deixar essa oportunidade passar, depois você só vai poder garantir o Superbook, todas essas regalias do Missão vão se extinguir e o valor vai ser maior, porque nós estamos fazendo o valor de 2025 e nós vamos aumentar, obviamente, para 2026, porque o imposto aumentou nesse Brasil maravilhoso. E você já deve ter visto que a gente tem esse pagamento facilitado em reais, né? E a gente sabe que muita gente não tem cartão de crédito ou não quer pagar taxa de câmbio, então a gente incorpora esse custo e a gente vai aumentar todas as nossas iniciativas, tá bom? Então aponta a câmera aí pro QR Code e entra agora. Responder as dúvidas finais de vocês para a gente se despedir, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui as dúvidas finais. Eu acho que eu já respondi todas ao longo, né? Mas vou fazer um pente fino aqui enquanto vocês entram no Missão Bestseller. Deixa eu ver aqui. Curtiram nossa aula, galera? É uma aula bem business, né? Sentiram? Uma aula bem business. Mas você veja que existe na internet uma coisa da esperança, né? Não, é só você fazer.
esse método de escrita. Não, não é método de escrita. É também método de escrita, mas isso você tem o Superbook, né? É mais do que isso. A gente está falando aqui de modelo de ser remunerado, modelo de remuneração. É muito mais profundo, tá bom? Vamos lá. Boa noite com Jesus. Desde já, gratidão pela oportunidade. Depois de Jesus, essa aula é tudo que eu estou precisando. É isso aí. Jesus é o que a gente mais precisa mesmo. Agora, depois de Jesus, o que eu preciso é algum remédio para gripe, que eu acho que eu vou ficar gripado. Ai, ai. Vamos lá. Eu sempre sonhei transformar as minhas defesas em livros. Eu nunca pude devido ao financeiro. E hoje você me chega com essa aula. Pô, que honra, Mauricé. Mauricé que está com a gente no Superbook é uma grande honra para mim. Pretendo escrever meu livro agora em 2026, ampliando a minha autoridade e autoralidade. É isso aí. Livro, especialmente livro best-seller, é algo que já recomendo, vou repetir, tem que ser prioridade na agenda de vocês. E quando eu falo best-seller, algumas pessoas pensam que é um projeto de anos. Eu vou te falar uma coisa, mas eu não vou explicar detalhes, não. Você vai ter que comprar o Superbook para saber. É mais fácil ser best-seller com um livro novo do que com um livro velho. O que eu quero dizer com um livro novo? Um livro que você publicou recentemente do que com um livro que está publicado há algum tempo. Só que eu ensino essa estratégia lá dentro. Se eu passo a minha ideia na IA e publicar na Amazon, não vai contra as regras deles? Excelente pergunta. Vamos lá. Excelente. É importante você saber dois conceitos. Um é IA generativa e outro é IA assistiva. O que é IA generativa? Copia e cola. Ok? E que é IA assistiva? Ela é um ponto de partida. Depois você melhora, você atua sobre texto, você faz tudo isso aqui, ó. Vamos lá, Sérgio. Essa pergunta dele é muito importante. Qual a maneira que o Felipe recomenda? A maneira que o Felipe recomenda se chama IA assistiva, ok? Porém, entretanto, todavia, a Amazon permite essas duas ou só um delas? A Amazon permite as duas. A Amazon permite tanto a IA generativa, você copiou e colou literalmente, e também permite a IA assistiva, ou seja, você usou como ponto de partida. Você não precisa acreditar em mim, não. Deixa eu ver se eu acho aqui online. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra ao vivo. Olha aqui, ó. Eles permitem os dois, tá? Tá aqui no site da Amazon, ok? Olha aqui. Solicitamos que você nos informe sobre o conteúdo gerado por IA, ao publicar um novo livro, editar e republicar um livro existente. As imagens geradas incluem imagens e arte, capa e conteúdo interno. Você não precisa divulgar conteúdo assistido por IA. Então você informa para a Amazon, mas não precisa estar no livro que ele é gerado por IA. Nós diferenciamos entre o conteúdo gerado por IA e assistido por IA da seguinte forma: gerado por IA. Definimos conteúdo gerado como texto, imagens ou traduções criado por uma ferramenta baseada em IA. Se você usou uma ferramenta baseada em IA para que de fato criar o conteúdo, ele será classificado como gerado por IA, mesmo que você tenha aplicado algumas edições. Agora, olha só. Se você mesmo criou conteúdo, usou as ferramentas para editar, refinar, verificar erros, melhorar o conteúdo, blá blá blá, ele é assistido por IA e não gerado por IA. Da mesma forma, se você usou a ferramenta, então tá aqui, não vou ler tudo porque vai ficar muito chato. A Amazon permite, que é a maior livraria, a maior editora do mundo, tá? Ah, alguém poderia falar, mas eu discordo. Cara, eu não sou pago pelas pessoas porque eu concordo ou discordo com algo. Eu sou pago pelas pessoas porque eu oriento as pessoas a fazerem coisas corretas e dentro do book ali, by the book, tá? Então você pode fazer isso hoje. Agora, o que eu, Felipe, recomendo?
e assisti-lo, tá? Esse PDF ficará disponível, a gente vai colocar no Superbook. Os usuários do Superbook vão receber. Sua equipe é muito top, me ajudou a aderir ao Superbook. A minha equipe é top mesmo, gente. A minha equipe é top. Tem horas que, tipo assim, minha equipe não é nem obrigada a responder. Sexta, 8 horas da noite. Já acabou o horário. Eles vão lá e respondem, sabe? Era para responder só na segunda, responde sexta, sábado, domingo, que é comprometimento, né? Não é porque eu também mandei, não. É comprometimento com vocês. Já estou me preparando para entrar na mentoria. Vai ser bem-vindo. Tamo junto. Excelente conteúdo. Eu já aderi, você é um empreendedor nato. Eu gosto de vender, cara. Eu gosto de vender. Honestamente, Maurício, eu gosto do que eu faço. Na escala de identitária, vamos dizer assim, a escala identitária, a primeira é cristão. Segunda é ser professor, terceira é ser empresário. Então, se tivesse que estabelecer a ordem, essa é a ordem da minha identidade, vamos dizer. Como escolher a plataforma? Ainda não sei subir o livro. É só você olhar, se você estiver se referindo à Amazon, a gente tem o treinamento aqui, né? No Superbook, né? A gente tem o treinamento aqui, Roberto. Dá uma olhadinha, ó. Publicação de livro na Amazon. É o passo a passo, cara. E quem fez esse treinamento nem fui eu, tá? Esse é o único treinamento do Superbook que não fui eu. Sabe quem que fez? O meu gestor editorial. É o cara que é o head da minha editora, tá? É só para livros jurídicos? Não, você pode gerar no Superbook qualquer livro para qualquer área do conhecimento. O que ocorre é que, geralmente, acadêmicos e profissionais liberais, como advogados, médicos e tal, são muitos usuários do Superbook. Por quê? Porque eles revertem ou para o currículo ou para o empreendedorismo, vamos dizer assim, para a autoridade, para ganhar mais dinheiro, ou para os dois, né? Então, pode gerar para qualquer área, tá? Ainda bem que já tô dentro. Tamo junto, Roberto. Foi uma aula de suma importância. E esse link da certificação? Quem quiser a certificação, essa vai aumentar hoje, tá, gente? Essa vai aumentar hoje. Vou colocar aqui o link da certificação. Isso é bem transparente com as suas apresentações. Diferente de outro, que tem uma falação e conteúdo prático na. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda, né? Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu não falo algo que eu depois não provo, né? Então isso me ajuda. Porque hoje o que você tem na internet, em vários nichos, né, inclusive no nicho acadêmico, nicho de advogado, são pessoas que geram a dica no chat GPT e elas criam um carrossel bonitinho, interessante e tal. Mas quando você contrata a pessoa, ela abre a boca, você fala assim: Meu Deus, me arrependi, né? Então, o tempo de tela traz confiança para quem me contrata. Como a maior parte das minhas mentorias é de 10 mil, de tantos mil, isso ajuda. Foi mal, galera. Vamos lá. Sou professor do Ensino Fundamental 1. E você pode fazer uns e-books legais, hein? Pode fazer uns e-books legais. Mauricéia, tem muita gente que entra aqui no Missão, aqui, ó, e gera e-book para os alunos, tá? Até mesmo materiais, entendeu? É, por exemplo, não sei do que você dá aula, mas vamos supor, vou dar uma aula sobre Revolução Francesa. Você gera aqui, tá? E detalhe, eu nem mostrei isso para vocês, ó, mas vocês podem gerar através de um link do YouTube. Vamos supor, eu dei essa aula aqui. Aí eu quero gerar um e-book dessa aula. Eu posso pegar o link dessa aula no YouTube, colocar aqui e eu crio o livro a partir da minha aula do YouTube. Olha aqui, ó. Minha aula sobre aceleração de teses. Eu só respondo pergunta e eu gero o meu livro, tá? Então isso é muito massa, tá bom? Galera, tô liberado? Nossa última chamada, hein, galera? Nossa última chamada. Mais alguma pergunta?
Ou tô liberado? Antiga, primeira e quarta série. Show de bola. Show, galera. Lembrando que o que está em jogo aqui, a gente não vai dar mais aula de livros com IA. Então, esse é o nosso último convite ao vivo. Então, dê esse passo agora, porque depois, além de você não receber as garantias do Missão, que valem mais até do que o próprio Superbook, você não vai ter o valor promocional que hoje você está sendo apresentado. Tá bom? Então, dê esse passo agora que a gente está caminhando pro final aqui. Fechou? Tranquilo? Tudo de bom, galera? Show? Obrigado aí, Mauricéia. Tamo juntos, tamo juntos. Deixa eu pegar aqui para a gente poder se despedir. Curtiram a aula, galera? Ajudei? No final do dia, 20 mil é só o começo. Você pode ganhar muito mais do que isso, tá? E vamos para cima. Fechou, pessoal? Ó, colocando aqui o link e seja muito bem-vindo ao Missão Bestseller. Valeu, galera. Tchau, tchau.